professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu leciono as disciplinas de Gestão Estratégica de Sustentabilidade no curso de Administração de Empresas e a disciplina de Desenvolvimento Sustentável no curso de Direito. Além disso, abordo sempre, ou encampo sempre as disciplinas da área social, introdução às ciências sociais, por exemplo, estudo do método. Tenho formação, doutorado em Ciências Sociais, na área de Meio Ambiente e mestrado em Ciência Política, ambos na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E também sou especialista em Ciências Ambientais desde 1994, tendo feito o primeiro curso nessa área. O mundo atualmente está enfrentando uma crise ambiental de dimensões nunca antes vistas ao longo da história humana. Essa situação foi causada em grande parte pela intervenção do próprio homem. O século passado, em particular, foi uma época de turbulência ambiental incomum. Só para ficarmos no exemplo, até a década de 1940 não havia lixo nuclear em nenhum lugar da Terra. Hoje a situação está bastante diferente. Inúmeras práticas humanas, como o desmatamento, o uso do fogo, de combustíveis de diversos tipos, a pesca, a agricultura, a industrialização, a utilização de tecnologia avançada, etc., mudaram completamente a relação do ser humano com o meio ambiente. O livro tem um nome simples, de sustentabilidade, né? E com isso ele objetiva exatamente explicar com o maior detalhamento possível a origem desse conceito de sustentabilidade, ao qual nós vinculamos ao conceito de desenvolvimento sustentável, né, que foi formulado pela Comissão da ONU em 1987, né, fruto de extensos debates que houveram nos anos anteriores, particularmente a partir de 1962, quando se acentuou o problema de contaminação do meio ambiente. A partir daí se evoluiu, houveram vários movimentos ambientalistas, se desenvolveu a educação ambiental, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, houve movimentos de massa ambientais na década de 69 e 70, particularmente nos Estados Unidos, com a criação do Dia da Terra, e a ONU, a partir de 1972, encampou de forma decisiva a vinculação do desenvolvimento contemplando o meio ambiente, né? Desenvolver, mas com essa preocupação, o que acontecerá com as gerações futuras, né? Desenvolver sem esgotar os recursos do planeta. Então, nós desenvolvemos toda essa explicação do que é a sustentabilidade. E qual a motivação para isso? É que se fala muito de sustentabilidade, mas não se vai muito nas origens. Então, há muitos equívocos na utilização do termo sustentabilidade. Há muitas empresas, por exemplo, que usam a palavra sustentabilidade enfocando só no aspecto ambiental. Errado, né? A sustentabilidade parte de um princípio que tem que haver uma interligação muito forte entre a economia, o social e o ambiental. Sem isso, não há sustentabilidade, né? Aí é por enganação. Então, não adianta uma empresa, por exemplo, ganhar prêmio de sustentabilidade e ser punida na justiça por assédio moral, por trabalho escravo e assim por diante. Então, essa abordagem nossa tem como objetivo esclarecer o conceito e precisar muito bem o que vem sendo feito em termos globais, particularmente pelos órgãos da ONU e os 193 países vinculados a ela. Nós temos que valorizar esse trabalho, que é um trabalho muito bem feito, né, com a participação dos cientistas mais importantes do planeta, que estão apontando que nós vivemos uma crise muito grande em termos planetários, com a possibilidade até de extinção da raça humana. Os países industrializados desenvolveram suas economias e população emitindo mais do que a porção justa dos gases de efeito estufa. Agora, tendo grande responsabilidade sobre o problema criado, devem contribuir com mais recursos para lidar com ele. Os países ricos acumularam uma dívida climática e possuem responsabilidade histórica em quitá-la. Isso se traduz em financiamento público e transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento, a fim de que possam se adaptar às mudanças climáticas e também impulsionando a economia de maneira a depender cada vez menos da emissão do carbono, sem abrir mão da urgente necessidade de desenvolvimento. E muitas vezes a gente entende responsabilidade social só vinculada aos grandes grupos, às organizações. Não é bem assim, né?
existe a responsabilidade social também dos indivíduos, né? Porque nós não vamos construir a sustentabilidade, nós não vamos promover o desenvolvimento sustentável só esperando os governos realizarem as suas ações, ou as grandes corporações pagarem o débito que elas têm com a humanidade. Não, os indivíduos também têm que fazer parte. Veja os nossos rios, né, a quantidade de garrafas PET, a quantidade de lixo jogado pelas pessoas. As pessoas também têm que se conscientizar que qualquer ação que aparentemente é individual, ela tem uma repercussão coletiva, porque não é só um que joga uma garrafa PET no rio. São milhares, às vezes milhões de pessoas. Então, essa ligação entre o coletivo e o individual é importante nessa questão que você colocou muito bem de responsabilidade social. Acreditamos que a desigualdade existente é fruto de um modo de produção e consumo absolutamente injusto, que privilegia cada vez mais aqueles que detêm o controle dos meios produtivos e penaliza os mais pobres. A voracidade com que se busca o lucro a todo custo impressiona, não importando o ser vivo. Mulheres, crianças, idosos, adultos, até os animais são vítimas do capital, que busca se reproduzir a qualquer custo, e com isso temos situações que muitos acreditavam que não mais existiam, com permanência da escravidão, exploração de crianças, confinamento de trabalhadores, condições de vida miseráveis, entre tantas violações dos direitos humanos. Isso nos leva à convicção de que o modelo de desenvolvimento ainda adotado não é só injusto, é desumano e, portanto, abominável e inadmissível num mundo onde prevaleça a justiça social. A ideia do livro é aquela ideia que todos nós temos, né? Os indivíduos que têm uma perspectiva de que haja mudanças, né? Não só no nosso entorno, mas na humanidade como um todo, e nós temos um mundo melhor. Né? Então, nós damos muita atenção, por exemplo, sou professor, damos muita atenção aos anseios da juventude. E é visível que a juventude hoje quer fazer a diferença, quer se manifestar de alguma forma, né? Quer mostrar a sua indignação pelas coisas que aí estão, né? Pelos velhas práticas adotadas, né? Pelas classes governantes, pelas empresas de modo geral. Tanto que eu dedico o livro, no começo, às manifestações da juventude de junho de 2013. Então, há esse vínculo, né, de explicar para os jovens, particularmente, o significado e a importância do desenvolvimento sustentável. É uma meta a ser alcançada pela humanidade, ela visa o bem, ela visa a qualidade de vida, ela visa nós termos uma relação, uma convivência melhor entre nós. O desenvolvimento sustentável não está ligado a nenhuma ideologia, seja de esquerda ou de direita, ou de centro, liberal, neoliberal, comunista ou socialista, não está ligado a nenhuma religião. Ele foi formulado como proposta por todos os países do mundo, independentemente da sua filosofia política. Então, é uma proposta que pode ser abraçada por todos. O que nós devemos fazer cada vez mais é esclarecermos o significado disso, a importância que tem isso, né? E principalmente para as novas gerações. Então, é inconcebível, por exemplo, os governos, as escolas, não explicarem para os jovens o que significa sustentabilidade, o que significa desenvolvimento sustentável, né? Apresentarem problemas para serem resolvidos no seu âmbito local, por exemplo, para os jovens, crianças mesmo, para aprenderem a resolver problemas no âmbito da sustentabilidade. Há inúmeros casos em que a reivindicação da população pela manutenção da qualidade de vida que possa estar ameaçada devido a uma ação humana prejudicando o meio ambiente, foi integrada à vida política na forma de uma lei proibindo atividade predatória ou prejudicial à natureza. Essa integração de uma demanda da população à política pode ocorrer através de manifestação de democracia direta, a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, instrumento de ação direta que foi incorporado pela primeira vez na Constituição de 1988, e reproduzido em muitas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. A pesquisa ela tem que ser intensa, né? Porque como a gente pretende formular precisar o conceito, não formular que ele já foi formulado, mas precisar o conceito, nós temos que procurar, se possível, não cometer nenhum erro, né? Então, houve uma intensa pesquisa de dados. Tem várias colocações que são feitas no livro
que são inovadoras, né? Por exemplo, o papel do regime comunista na China, né? A matança de pardais, na verdade, que parecia um benefício, como prejudicou a população chinesa e quantas milhões de pessoas não morreram por causa disso. Ele esclarece também, pela primeira vez, num texto brasileiro, a situação do fog londrino, né? Por causa daquela fumaça que é típica, né? Que é cantada aí em poesias, etc. Aquele fog londrino, ele é fruto, né, da poluição, das chaminés. Né? Então, há uma série de coisas que são explicadas com mais clareza, né, que estão diretamente vinculadas, ligadas a essa expectativa que tem as pessoas de procurar compreender melhor. Então, para isso, nós precisamos muito bem os conceitos, né, fomos às fontes, às origens, né, privilegiamos sempre os clássicos e os conceitos formulados pelas organizações da ONU, né, que é onde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. De acordo com a grande maioria dos estudos e avaliações científicas, a mudança climática mundial está afetando hoje o meio ambiente, a economia e a sociedade em geral, com impactos significativos para a saúde, a biodiversidade, a produção de alimentos, recursos naturais e assentamentos costeiros. Alguns dos efeitos das mudanças climáticas são o aumento do nível do mar, a mudança na distribuição de espécies de animais e vegetais, a modificação na produção agrícola, prejuízos à saúde humana e o aumento das chuvas. O livro foi lançado agora, o livro ainda então não foi, os alunos não tiveram acesso ao livro. Mas eu posso dizer sobre outros livros que tratam do mesmo tema, né, que são da minha lavra. O conceito de sustentabilidade é uma expectativa importante. Né? Muitas vezes os alunos colocam que, mas professor, há muitas interpretações, claro. Né? Palavras, todos podem falar o que bem entender. E o que eu procuro sempre explicar a eles, vão aos conceitos, quem é que formulou? Então, foi a Comissão Mundial do Meio Ambiente, da ONU, em 1987, o que ela disse? Então, a partir do que ela disse, vamos evoluir o conceito, vamos atualizar o conceito, mas a partir da origem. Né? E como é que foi construída essa história? Então, com isso facilita a compreensão. Então, eu noto que, por parte dos alunos, há um anseio, uma vontade, uma disponibilidade impressionante de participar mais ativamente desse processo de consolidação do desenvolvimento sustentável. Especial atenção deve ser dada às crianças, pois na realidade estamos tratando de seu futuro, iniciando-as em princípios saudáveis de justiça social, solidariedade, cooperação e altruísmo, o fundamento social no qual será erguida a futura sociedade sustentável. Caso contrário, as futuras gerações terão que repetir e passar pelos mesmos processos que seguimos agora. Somos melhores que isso, sabemos o que temos a fazer. Muitas vezes falta disposição, mas as catástrofes, cada vez mais frequentes, tanto as que vemos na mídia como aquelas que nos atingem, vão nos fazendo agir, até que chegue o momento em que teremos certeza de que a sociedade mudou o modelo de desenvolvimento e nos parecerá natural sermos solidários e envolvidos com o bem comum.